alunos do segundo e do terceiro ano, hoje nós vamos para a nossa 31ª aula. Nós vamos falar um pouquinho sobre comparar, né, os diferentes tipos de solo. Vamos falar sobre alguns solos, alguns tipos de solo, porque vocês vão ver com o professor Marcelo que existem muitos solos, mais de 800 tipos de solo, né? Muito interessante. Às vezes a gente ouve falar em apenas 3 tipos de solo, aí que a professora ali já vai conversar um pouquinho com vocês hoje, mas na verdade existem muitos tipos de solo e o professor Marcelo vai conversar com vocês um pouquinho hoje. Mas antes da gente começar a nossa aula, vocês já sabem dos nossos combinados aí, ó. Teve uma alta no número de Covid, né, de pessoas contaminadas com Covid durante essas semanas, aí então, ó, fique em casa, use máscara, lave bem as suas mãos, né, passe álcool gel e vamos procurar aquele lugarzinho especial para estudar aí. E eu fiquei bem feliz que essa semana eu tenho recebido muitas atividades aí dos estudantes desde o dia que começou as aulas de ciências, as aulas de ciências começaram, né, estão me enviando. Então, quem quiser enviar aí para a professora Lígia, já vai enviando, porque nossas aulas estão quase no final. Daí, se você ainda quer mostrar a atividade que você fez durante esse ano, ainda dá tempo de me enviar. Então, pessoal, agora a professora Lígia vai dar um tempinho para vocês copiarem a data de hoje, aula de ciências. Então, vamos lá? Agora que vocês anotaram a data, tudo certinho, a professora vai compartilhar com vocês um vídeo que mostra as atividades que os alunos enviaram para a professora Lígia. Tem alunos que enviaram atividades aí, ó, de muito tempo atrás. Tem atividades da semana passada também, que falavam um pouquinho sobre as camadas da Terra, e eu quero que vocês prestem bem atenção. Quem ainda não fez e tem vontade de fazer, faça e mande para a professora Lígia esses vídeos aí que dá tempo da gente compartilhar ainda. Então vamos assistir esse vídeo?
gostaram do vídeo? Quantas coisas a gente já compartilhou durante esse ano todo, né? Muitas atividades. E é muito interessante ver assim as plantas crescendo e a gente está trabalhando sobre o solo agora, né? Dá para fazer uma relação aí da importância do solo para a vida, né? Para a vida das plantas, para a vida dos seres vivos. Então, olha quantas coisas que a gente está aprendendo que estão relacionadas. Lembrem-se que a professora Lígia sempre fala disso, né? Que a gente não pode guardar os conteúdos em caixinhas, mas que a gente tem que ver que eles estão relacionados um com o outro. Então, agora nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente aprendeu na última aula. Então, na última aula, a gente falou um pouquinho como os solos, eles se formam, né? Vocês lembram disso que a gente falou sobre os solos, como os solos se formam? Que eles se formam geralmente de uma rocha matriz, que eles demoram milhões, milhares de anos para se formar, que essa rocha que vai dar origem àquele tipo de solo. Então, a gente falou bastante disso. E hoje nós vamos falar que há vários tipos de solo e do que será que esses solos são feitos. Então, nós vamos continuar com a nossa aula falando sobre isso hoje. Também, pessoal, a gente falou um pouquinho da formação do solo e o que essa formação, de que ela vai depender. Então, ela vai depender da quantidade de matéria orgânica presente em seu lugar de origem. Lembrando que a matéria orgânica vão ser as folhas, restos de animais, restos de vegetais, e em tudo isso vai estar relacionado também os decompositores. Quem vai decompor esse material? Que seres vivos estão relacionados com essa decomposição, além da chuva, do ar, do vento. Tem animaizinhos lá, tem seres vivos, lembra fungos e bactérias, a professora Lígia falou que eles vão estar diretamente ligados a essa decomposição. Se não existissem os decompositores, a gente viveria numa montanha cheia de lixos, né? Porque eles são super importantes. A gente falou um pouquinho sobre fungos e bactérias em uma aula que a professora Lígia deu já. Também vai depender do tempo que ele levou para se formar. Vocês vão assistir um vídeo do professor Marcelo que ele vai falar um pouquinho sobre isso para vocês. Também vai depender do tipo da rocha matriz. Então, a rocha que é a rocha matriz ou rocha mãe é que vai determinar que tipo de solo que eu vou ter. Vai depender também das características do clima dessa região. Se é um clima muito quente, se é um clima muito frio, se é um clima muito chuvoso, se é um clima que tem muita floresta. Então, tudo isso vai determinar como vai ser esse solo. Vai depender da vegetação que recobre. Vocês vão ver aí no vídeo do professor Marcelo que ele vai dar alguns exemplos dessa característica dos solos. E também do nível de interferência humana. Na aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre como os solos foram utilizados pelas pessoas no decorrer, né, da humanidade e também um pouquinho sobre os solos urbanos. O que a gente faz aí quando a gente está na cidade, que a gente acaba recobrindo totalmente o solo, o que acaba acontecendo? E na aula passada a gente fez o perfil do solo, eu fiz aqui. Eu queria saber se vocês fizeram esse perfil e que vocês respondessem para a professora. O que vocês observaram no horizonte O? Qual que era o horizonte O, vocês lembram? E o que vocês observaram no horizonte A? O que tinha no horizonte B e o que a gente observou no horizonte C? Para isso, eu vou deixar alguns minutinhos para vocês responderem essas perguntas. O que tinha nesses horizontes? Porque é super importante. Lembrem que a gente não estuda o solo só pela superfície do solo, mas a gente estuda o solo em perfil. Se eu quero compreender sobre esse solo, se eu quero estudar esse solo, eu tenho que estudar ele em perfil. Foi sobre isso que a gente falou na última aula. Então, eu queria que vocês respondessem essas perguntas.
Então, pessoal, relembrando lá, ó, o horizonte O é aquele horizonte bem de cima lá que é formado principalmente por matéria orgânica, tem bastante matéria orgânica, às vezes é recoberto por folhas, lembram disso que a gente trabalhou na última aula? E ele é rico, assim, em movimentação, assim, de vida, vamos dizer assim, né? De animaizinhos, de minhocas, de seres vivos, de vida ali. E tem uma parte mineral, obviamente, porque nós estamos falando de solos. O horizonte A, ele tem a parte mineral e já também ainda tem uma parte orgânica nesse solo. Lembre-se, quando vão ter construções, por exemplo, na cidade, esse horizonte O e A, ele é totalmente retirado para construção. Então, ele é bem difícil, às vezes, a gente encontrar aí no centro da cidade, por exemplo, se não for num parque, em algum local assim, a gente encontrar esse tipo de horizonte. Se você estiver morando numa casa, num apartamento, e você tiver um pedaço que não seja de jardim, lá você retirar uma pedra, você dificilmente vai encontrar o horizonte O, porque geralmente ele é retirado totalmente para fazer construções. O horizonte B, ele é formado por uma parte já que é mineral, mas a gente ainda pode encontrar, por exemplo, pedaços de raízes bem profundas que chegam nesse horizonte, mas ele já é formado por uma parte mineral. O horizonte C ali, ele vai ser aquele horizonte intermediário, que vai estar entre o horizonte B e a rocha matriz que deu origem a esse solo. Lembrando que quanto mais profundo o solo, mais antigo ele é. E ele vai demorar milhares de anos para se formar. Às vezes a gente encontra o horizonte O e a rocha matriz, que é um solo novo. Então isso vai variar bastante. Então, a professora quer que vocês façam esse registro, porque é um registro bem importante, porque o perfil de solos é um conteúdo que vocês vão estudar agora e mais pra frente vocês vão retomar esse conteúdo. Outra coisa que eu queria saber de vocês é se vocês fizeram uma tabelinha com a amostra de solo que vocês recolheram e se vocês fizeram observação da cor, da textura, do cheiro e da umidade desse solo que vocês conseguiram recolher. Então, quem não fez, faça essa tabelinha aí, pode fazer com desenho também, né? E mande aí para a professora Lígia. Então, pessoal, eu quero também que vocês não esqueçam de anotar aí, ó, o que havia nessa amostra de solo que você coletou. Havia raízes? Tinham animaizinhos lá, formiga, minhoca? O que você encontrou nesse solo? Raízes? O que você encontrou nesse solo? Você encontrou seres vivos e não vivos, né, que é o que a gente está falando? E resíduos, porque às vezes a gente coleta solo de algum lugar que tem resto de papel de bala, tem resíduos. Quais resíduos você encontrou? Aí você pode relacionar também, será que esse resíduo é um resíduo que era reciclável ou não? Então, pensem aí e anotem também essa atividade. Essa atividade foi da semana passada. E agora vem uma parte da aula que é muito legal, que é assim, ó, o que é um pedólogo? E por que será que pedólogo recebe esse nome? Então, o professor Marcelo, lá da Universidade Federal do Paraná, ele fez um vídeo para vocês, especialmente para vocês. E ele vai explicar, igual o professor Marcos fez de astronomia, olha só que legal. Hoje vocês vão conhecer um pedólogo, vocês já conheceram um astrônomo, um botânico, já conversaram com a professora Cláudia do zoológico. Olha quantas pessoas vocês já conheceram, né? Quantos cientistas diferentes. E hoje vocês vão conhecer um pedólogo. Ele vai conversar com vocês um pouquinho sobre a profissão dele, o que um pedólogo faz, por que recebe esse nome, pedólogo. Vocês têm ideia? Ele vai explicar também. E depois a gente volta a conversar mais um pouquinho sobre o que o professor Marcelo vai explicar para vocês. Então assistam o vídeo que ele fez especialmente para vocês. Olá para vocês, meu nome é Marcelo Ricardo de Lima e a gente vai falar o que é um pedólogo. Bem, mas o que vem a ser um pedólogo? Vamos dividir essa palavra em duas partes. Primeiro, pedo diz respeito a solo, ou seja, aquilo que a gente chama normalmente de terra. E logo diz respeito a estudo. Então, pedólogo é o profissional que estuda o solo. Bem, eu sou um pedólogo e vou falar um pouquinho sobre a minha profissão para vocês. Então, a gente, quanto pedólogo, estuda os diferentes tipos de solo que existem. Para que eles servem, como é que são os seus problemas, suas limitações. Existem muitos solos que são utilizados nos cultivos agrícolas. Então, são solos que apresentam potencial para a produção de plantas agrícolas, ou florestais, ou pastagens, enfim, é uma das utilidades do solo. Mas o solo também está no nosso meio urbano. As nossas casas, prédios, até a sua escola estão assentadas sobre o solo. Bem, os solos, a gente não estuda eles apenas pela superfície. A gente precisa estudar ele também em profundidade. Então não adianta apenas eu estudar como que o solo é aonde a gente está vendo ele.
Então, normalmente, o pedólogo, ou seja, o profissional que estuda o solo, vai estudar ele também em profundidade. Então, aqui você está vendo vários pedólogos estudando um solo para descobrir como é que ele é, quais são as suas características, se ele é bom ou não para determinadas atividades que o ser humano deseja utilizar, se ele tem limitações ou não, se ele tem riscos para a sua degradação. Existem solos de diferentes tipos. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente classifica mais de 900 solos diferentes. Então os solos são bem diversos uns dos outros. Existem solos bem rasos, como esse aí. Esse solo aí tem no máximo 30 centímetros de espessura. Existem solos já um pouco mais profundos, como esse outro. E existem solos muito profundos, como esse aqui, que tem mais de 2 metros de espessura. Então existem desde solos bastante rasos até solos bem profundos. Também a gente vai notar que os solos têm diferentes cores. Alguns são mais amarelos, outros mais avermelhados, outros bem escuros, outros bem claros. Então há uma diversidade muito grande de cores de solos. Tem alguns solos, inclusive, que eles apresentam várias cores. Olha esse solo, por exemplo. Ele apresenta cores claras, cores amareladas, cores escuras, alaranjadas. Então não apresenta uma única cor esse solo. Então vários solos eles apresentam não uma, mas várias cores inclusive. Alguns solos apresentam grande quantidade de areia, e nós chamamos esses solos de arenosos. Os solos arenosos normalmente têm pouca capacidade de reter água para as plantas. Esses solos arenosos também têm muito risco de serem estragados pela erosão. Esses solos arenosos normalmente têm menor capacidade de fazer com que as plantas cresçam mais. Aqui no Brasil também são muito comuns os solos argilosos. Os solos argilosos eles têm grãozinhos muito pequenos. E esses solos eles conseguem reter mais águas para as plantas, eles conseguem reter mais nutrientes para as plantas e são um pouco mais resistentes a processos de erosão. E no Brasil são muito comuns. Um aspecto importante do solo é não deixar ele descoberto, como vocês estão vendo aqui. Se a gente deixa um solo descoberto, o que vai acontecer? O solo ele pode começar a cair as gotas da chuva e começar a estragar esse solo. Então ele começa a soltar os grãozinhos do solo. E se isso começa a acontecer, o solo começa a ser carregado pela enxurrada. Num primeiro momento, parece ser pouca coisa, mas depois o que acontece é que vai começar a formar sulcos no solo, que vão levando o solo embora. Esses sulcos vão crescendo e vão formando o que a gente chama então de vossorocas. Essa vossoroca é aqui dentro da nossa cidade. Observem o tamanho dessa vossoroca. Todo esse solo que saiu desse buraco foi levado pela enxurrada, pela água que escorreu da chuva e foi parar dentro de um rio. E lá dentro do rio ele está causando o que a gente chama de assoreamento, ou seja, ele está entupindo o rio. E se o rio está entupido de solo, o que vai acontecer? Ele vai ter mais água que não vai conseguir ficar dentro do rio, ele vai acabar saindo para fora do rio e causando as chamadas enchentes. E às vezes essas vossorocas crescem tanto que daria até para colocar dentro de uma vossoroca uma casa ou até mesmo um prédio. Olha o tamanho dessa vossoroca aqui. Quanto solo foi perdido aqui e que foi parar dentro dos rios? Então, por isso mesmo, é necessário a gente adotar também práticas de conservação de solo, para evitar que ele chegue nesse ponto. Então, o pedólogo também vai estudar práticas que a gente possa ter para melhorar, para evitar que o solo chegue nesse ponto. Práticas como, por exemplo, manter o solo coberto, ou com plantas, ou com restos de plantas. Nesse caso, observe que se cair a gota da chuva, ela não vai bater diretamente sobre o solo. Ela vai cair sobre as folhas das plantas ou sobre esse resíduo, esse resto das plantas que está sobre o solo. Então, nesse caso, o solo está protegido, está coberto. É como se fosse um cobertor ali desse solo, fazendo com que ele não tenha daí a erosão. Também o plantio em nível, que é fazer o plantio acompanhando a declividade do terreno. É uma outra prática para tentar
fazer com que a gente conserve o solo. Também o plantio de árvores ou a manutenção de árvores onde elas existem. Elas também ajudam a preservar o solo. Bem, e nas cidades? Nas cidades também tem solo. Só que o solo na cidade, infelizmente, muitas vezes ele está coberto. Tanto em cidades pequenas como essa, como em cidades grandes como a nossa. O solo está coberto. E se ele está coberto por prédios, por asfalto, por calçadas, a água não está infiltrando no solo, ela não está entrando no solo. E se ela não está entrando no solo, ela vai mais rápido para dentro dos rios. E se ela está indo mais rápido para dentro dos rios, ela pode ampliar os problemas de enchentes. Então, não seria adequado que as nossas cidades tivessem tão pouco solo exposto, solo onde pudesse estar plantas, onde pudesse estar gramados. O ideal é que as nossas cidades tenham, na verdade, mais árvores, mais gramados. É claro que a gente precisa de calçadas, a gente precisa de ruas, a gente precisa de prédios e casas. Mas deveria haver uma maior proporção, ou seja, uma melhor distribuição entre as áreas que estão com o solo coberto, onde não entra água, e as áreas onde o solo ele está com vegetação. Então, quando há mais áreas com solo, com vegetação nas nossas cidades, a água, em vez de escorrer e logo ir para os rios causando enchentes, ela vai entrar dentro do solo e vai poder demorar mais para chegar nos rios, evitando as enchentes. Só para uma última frase aqui para vocês, gente, o solo ele demora para nascer, demora muito tempo para que uma rocha ela se transforme em solo. O solo não se multiplica, ele não é que nem um cachorrinho ou gatinho que podem ter filhotes, né? Então o solo ele não se multiplica e ele morre facilmente. Num tempo muito curto, o solo pode ser destruído. E se ele for destruído, não vai entrar mais água nele, não vai crescer mais plantas, e um monte de outras finalidades que a gente tem para o solo não vão poder ser utilizados. Então, eu espero que tenha conhecido um pouco, então, o que é o trabalho do agrônomo, o trabalho do pedólogo, e um pouco sobre o solo. Então, pessoal, gostaram de conhecer o professor Marcelo? Muito interessante, né? Saber um pouco sobre o solo, saber sobre o estudo do solo. Vocês viram que existe solo ali, ó, 30 centímetros, o professor Marcelo mostrou, outros solos mais profundos e solos muito profundos, e que existem mais de 800 tipos de solos, ele falou. E também falou um pouco sobre a vossoroca, né, esse fenômeno da vossoroca, aí que é quando a erosão que os pingos de chuva vão fazendo, formando aqueles sulquinhos que são pequenos. Com o passar do tempo, chega a caber um prédio inteiro dentro daquele buraco que começou tão pequeno. E quando esse solo ele escorre, para onde que ele vai? Ele vai para dentro dos rios e acaba assoreando os rios. O que o professor Marcelo explicou? Que esse assoreamento é como se fosse o entupimento dos rios, que é um outro problema bem sério. Porque quando assoreia o rio, chove, o rio está cheio de solo, para onde que vai essa água? Essa água acaba saindo e causando enchentes. Olha só que interessante, né? Muitas coisas interessantes. E que a gente tem que sempre o quê? Procurar proteger esse solo, ou com plantas, ou com restos de folhas. Então, sempre tem um solo protegido. E um grande problema das nossas cidades é o quê? O grande número de construções. O grande número de partes com cimento, parte com calçada, que isso acaba o quê? Acaba fechando totalmente a parte do solo e o solo não consegue absorver água e quando chove acaba gerando mais e mais enchentes, é o que a gente observa. Hoje em dia uma chuva muito forte de poucos minutos ou de uma hora, por exemplo, já causa um grande problema na nossa cidade, de enchente no centro da cidade, por exemplo. Por quê? Falta espaços verdes para poder absorver essa água. E uma coisa muito interessante que o professor Marcelo fala no vídeo é a questão que o solo ele não se reproduz. Vocês já tinham pensado nisso? Que o solo ele está ali, se a gente desgastar muito esse solo, não cuidar desse solo, o que vai acontecer com ele? É como se ele morresse, ele perdesse a capacidade da gente poder plantar e ter vida nesse solo. E muitos seres vivos, as plantas, nós dependemos diretamente desse solo. Então, que a gente tem que preservar e cuidar desse solo. Na próxima aula eu vou trazer para vocês um videozinho que vai falar um pouco sobre a compostagem e a importância da compostagem, que é o quê? Você conseguir repor nutrientes para esse solo. E não sempre que você, eu quero fazer uma horta, eu vou comprar uma terra preta, por exemplo. Porque quando eu compro a terra,
com pressão horizonte O aí, o que acontece? Eu estou retirando essa terra de um outro lugar que está ficando com o solo mais exposto. Então, na verdade, o ideal seria que a gente fizesse o quê? Tentar recuperar os nutrientes que o solo tem. Então, agora a professora Lígia vai propor para vocês uma atividade, que você escreva ou que você desenhe as informações ou uma informação que você mais gostou de saber ou que você achou mais interessante na profissão dos pedólogos. Quem sabe a gente vai ter aí futuramente astrônomos, botânicos, pedólogos, vamos ter aí pessoas que vão querer trabalhar igual a professora Cláudia Bosa lá no zoológico através das nossas aulas, né? Então, eu acho super interessante, eu adoro estudar os solos, então eu queria que vocês fizessem aí um desenho ou escrevessem que informações que vocês acharam interessantes, que vocês não sabiam aí sobre essa profissão dos pedólogos. Então, pessoal, escreveram aí sobre o pedólogo? É muito interessante, né? Agora, o professor Marcelo até falou um pouquinho, a gente vai classificar um pouquinho os solos. Os solos de acordo com a textura, tá, pessoal? Porque, como ele disse, existem mais de 800 tipos de solo. Eles são classificados em 3 tipos: arenosos, argilosos e umíferos. Mas essa é apenas um tipo de classificação de acordo com a textura deles. Então, a gente não vai utilizar para classificar todos os tipos de solo. Então, o solo arenoso é aquele que vai apresentar grãos maiores em relação aos outros tipos de solo. Ele vai ser um solo assim que vocês vão perceber que ele é muito permeável, quer dizer que a água vai passar com facilidade, mas ele é um solo que ele vai ser muito pobre em nutrientes, por exemplo, para a gente usar na agricultura, vamos dizer assim. Depois vamos ter o solo argiloso. O solo argiloso, ele vai ter grãos muito pequenininhos em relação ao solo arenoso e também ao solo umífero. E quando a gente passar a mão, você pegar na argila, você vai sentir que as partículas elas são bem fininhas, os solos são muito finos. Elas são bem unidas. Então, ele vai ser um solo pouco permeável. A água vai passar com muita dificuldade. Possui maior quantidade de nutrientes em relação ao solo arenoso. E o solo que a gente vai ter, que a gente vai falar por último, é o solo umífero. Esse solo, ele é um solo mais rico em nutrientes. Ideal para plantações, porque ele vai ter um pouquinho de areia, um pouco de argila, vai variar isso, mas ele vai ter muita matéria orgânica. Lembra, né, que a professora já falou que é matéria orgânica. Ele vai ser denominado em algumas regiões chamado de terra preta, mas essa coloração pode variar aí um pouquinho. E agora a gente vai fazer um experimento aqui, ó.
para demonstrar a capacidade de infiltração e retenção de água em diferentes tipos de solo e também demonstrar a importância da matéria orgânica na retenção desse pouquinho de água. Para fazer esse experimento, a gente vai precisar do quê? De diferentes amostras de solo. Vamos precisar também de pedaços de tecido ou de pano, 3 pedaços. Vamos precisar também de barbante ou elástico, de água, de tesouras sem pontas e de canetinha. Quem quiser aí, ó, pode anotar o que a gente vai precisar para o experimento. Aqui, ó, a professora já trouxe mais ou menos aqui, ó, as garrafinhas aqui cortadas, que é o que a gente vai fazer, vai ser mais ou menos isso daqui, ó. Aí aqui eu trouxe um slide para explicar, ó. Então, primeiro, quando vocês forem coletar o solo, vocês vão fazer o quê? Ó? Vão pegar as amostras do solo e vão deixá-las secando por alguns dias. A minha ainda está um pouquinho úmido, para vocês poderem utilizar. Depois vocês vão pegar uma garrafa, pode ser uma garrafa PET, pode ser de 2 litros, pode ser uma garrafa PET dessa pequenininha, e vocês vão cortar ela aqui, ó. Não é no meio, é aqui em cima, igual da professora. Para isso, você vai precisar de ajuda de um adulto, você não pode fazer isso sozinho, porque você vai recortar com a tesoura. Na boca da garrafinha, você vai colocar um tecido e vai amarrar com um fiozinho, ou com barbante, ou com um elástico aqui de cabelo, para poder fazer essa parte do funil. Aqui, até a professora colocou aqui, ó, como que vai fazer. Então, primeiro você recorta a garrafa, para fazer essa partezinha do funil. Depois você vai fazer aqui, ó, só o funilzinho dela. Coloca um tecidinho aqui na ponta e coloca e amarra aqui com elástico para fazer o funil aqui. E aqui a gente vai ter as 3 garrafinhas. Uma eu vou colocar o solo arenoso, o outro eu vou colocar o solo mífero e o solo arenoso. Mais ou menos assim. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu já vou chamar a ajuda de alguém para aqui e a gente vai fazer essa imagem mais ou menos aqui, ó. Em uma eu vou colocar cada tipo de solo e ao mesmo tempo a gente vai jogar água. E a gente vai ver o que será que vai acontecer. O que você acha que vai acontecer? Pensa aí um pouquinho no que você acha que vai acontecer. Enquanto você ficar pensando um pouquinho aí, eu vou pegar os tipos de solo aqui para a gente continuar o experimento. Então, pessoal, mais ou menos como a gente viu na imagem ali, ó. Aqui a professora ali já colocou um pouquinho de solo argiloso. O solo argiloso é mais difícil de encontrar. E se vocês comprarem na loja de materiais de construção, a loja de artesanato, não vai ser esse mesmo solo. Então, não vai dar o mesmo resultado, mas não é um solo que seja recomendável. Mas se você quiser fazer, pode fazer. Então, se você não encontrar o solo argiloso, você pode fazer só com o solo arenoso e com o solo mífero. Com esses dois, tá, entenderam? Então não é obrigatoriamente fazer com todos os 3 tipos de solo. É mais para vocês observarem qual passa água mais rápido e qual vai reter mais água. Para ver também a importância do solo, do tipo de solo para a retenção da água, por exemplo, para não ocorrer enchentes ou para agricultura, por exemplo. Então aqui a professora colocou o solo argiloso, aqui a professora colocou o solo mífero e aqui o solo arenoso. E a professora colocou 3 copinhos aqui, ó, com a mesma quantidade de água. Só que os 3 copinhos de água têm que ser jogados aqui na experiência ao mesmo tempo. Então, para isso, eu vou precisar de ajuda. Então, vai ter aqui uma pessoa, vai aparecer só a mãozinha dela, que ela vai me ajudar para a gente fazer essa parte da experiência. E eu quero que vocês prestem muita atenção em qual solo, qual tipo de solo a água vai passar primeiro. Vamos observar? Mas pensa aí, enquanto a gente vai fazendo a experiência, eu quero que você já vá pensando aí em qual tipo de solo que a água vai passar primeiro. Qual que é a sua opinião? Então, enquanto isso, eu vou chamar a minha companheira aqui, minha ajuda, para fazer essa parte.
Então, pessoal, vamos lá. A água tem que ser colocada ao mesmo tempo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e já. Vamos colocar a água. Vamos observar o que já vai acontecendo aqui, ó. No solo arenoso, olha lá, ó, quanta água... Desculpa, isso vazou aqui um pouquinho. Quanta água já está passando? Olha só, pessoal. No solo mífero, está passando menos água. E no solo argiloso, nenhuma quantidade de água está passando. Olha que interessante, porque o solo argiloso ele tem as partículas muito compactas. Então, acontece o quê? É um solo que a água vai demorar a passar. Então, quando acontece a enchente, geralmente a gente tem o quê? Esse solo aqui. Por isso que acontece o quê? Acontece água empoçada, a água começa a empoçar e demora muito para passar água nesse solo aqui. Vocês vão ver que vai demorar muito tempo. Quando você fizer a experiência, vai demorar bastante para essa água passar. Agora que começou a pingar. Olha quanto tempo depois nesse tipo de solo. O solo arenoso, em compensação, olha como a água escorre. Ela está escorrendo bastante, porque é um solo que ele tem os grãos maiores, então ele não retém a água. A gente pode observar isso, por exemplo, quando a gente vai para a praia, que a gente faz o castelinho de areia, alguma coisa assim, a água escorre rapidamente. E já o solo arenoso, ó, ele começa a passar a água mais entre os dois, né? Porque ele vai ter mais matéria orgânica, então ele tem essa capacidade de reter um maior volume de água. E esse daqui, como está muito compactado, ele vai acabar fazendo aquelas poças de água e causando enchentes, ou até mesmo quando a gente vê aqueles acidentes que desbarrancam os morros, é porque as construções foram feitas em cima de mais ou menos desse tipo de solo mais argiloso. E daí começa a acontecer esse tipo de coisa. Entendeu? Então aqui, ó, a gente tem o solo, faça a experiência em casa, o argiloso, o solo umífero, né, o solo orgânico também ele é chamado, e o solo argiloso, ó, se vocês olharem aqui, a água já passou totalmente, ó. Já não tem mais nada. Ó, já passou. E é importante olhar também a coloração, ó. Esse solo aqui, ó, passa bastante o que tem na água. Ele escorre todos os componentes que tem na água, os nutrientes, tudo ele vai passando. Esse solo aqui passa pouca coisa, não fica tão escura a água da mesma cor que é a terra, porque ele retém um pouco dessa água por causa dos nutrientes que tem aqui. Mas em compensação, olha aqui como aqui funciona bem como um filtro mesmo, a água sai limpinha no solo argiloso. Então esses são os aqui mais ou menos o que acontece nesse experimento. Façam em casa, que é bem importante para vocês compreenderem essa parte dos componentes do solo aqui. E a professora deixou algumas coisas para vocês entenderem aqui, ó. Que se aconteceram as mesmas coisas nos 3 solos. Não aconteceu, né? Em qual deles a água passou mais rápido? No solo arenoso passa muito rápido. À medida que você coloca, a água já vai passando. Em qual demorou mais para passar? No solo argiloso demora muito tempo para passar água. E como que é o solo que deixou a água passar mais rapidamente? Lembra que a professora falou? Ele tem os grãos maiores. Então, esses grãos maiores vão permitir que a água passe mais rápido. E como que é o solo em que a água demorou para passar? É o solo argiloso. E eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar, esse videozinho aqui do CHC das crianças, que vai mais ou menos explicar essa experiência para vocês. Depois que chove, sempre aparecem algumas poças pelo caminho. Já reparou? Então você deve ter notado também que alguns tipos de solo acumulam mais água do que outros. Sabe por que isso acontece? Por causa da capacidade que os solos têm de permitir o escoamento da água. Para entender melhor, que tal fazer um experimento com um solo engolidor de água? Para isso você vai precisar de 2 garrafas PET sem tampa, uma tesoura sem ponta, 2 filtros de papel, daqueles usados em cafeteiras, areia, argila, água e 2 etiquetas. Com a tesoura sem ponta, recorte com cuidado as 2 garrafas PET ao meio. A parte de cima de cada uma vai se transformar em um funil e a parte de baixo em um copo. A seguir, encaixe cada funil no seu respectivo copo, com um bico apontado para baixo. Em um dos filtros de papel, coloque a areia, no outro, a argila. Para não se confundir, escreva areia e argila nas etiquetas e cole nas garrafas. Agora vem a parte mais legal. Coloque um pouco de água em cada um dos funis. O que acontece? No funil com areia, a água passa mais depressa do que no que tem argila.
Ela também sai mais limpa. Já sobre a argila se formou uma poça. A areia, por sua vez, ficou apenas molhada. O que tudo isso nos mostra? Ora, que a areia é um solo mais permeável do que a argila. É por isso que nunca vemos muitas poças na praia. Gostou do experimento? Então saiba que essa atividade foi publicada na edição 217 da revista Ciência Hoje das Crianças. Então, pessoal, vocês viram muito legal esse vídeo aí do Ciência Hoje das Crianças que fala solo engolidor de água. É mais ou menos sobre como a experiência que a gente fez. Então, se você não tiver os 3 tipos de solo, não faz mal, mas faça a experiência porque é muito interessante. Então, a professora Lígia vai se despedir de vocês, desejar uma semana ótima, que vocês se cuidem muito e eu espero vocês na próxima semana, que nós estamos aí quase finalizando as aulas e encerrando nosso ano. Um beijão, fiquem com Deus e boa semana para vocês!